Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também. Está começando mais uma edição do Eldorado em Campo e aqui comigo está o Gustavo Lopes. Tudo bom, Gustavo? Tudo bem, Raíssen, ouvintes? Um abraço a todos que estão aqui no programa. E o nosso convidado de hoje é jornalista, escritor, documentarista e professor universitário, tendo passagens pelo jornal o Globo, Isto É, revista Veja, e na TV Globo chefiou a sucursal da emissora em Londres e foi também chefe de redação em São Paulo. Entre os seus livros estão Jogo Duro, a história de João Avelange, ex-presidente da FIFA, e também a biografia de Ayrton Senna, Ayrton, o herói revelado. No último dia 1º de maio, o Brasil se lembrou com tristeza dos 30 anos da morte do piloto brasileiro Ayrton Senna no Grande Prêmio de San Marino, em Imola. E para falar mais sobre essa figura, uma das figuras mais adoradas do país, hoje quem entra em campo com a gente é o jornalista e escritor Ernesto Rodrigues. Ernesto, bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer falar com vocês. Obrigado. Ernesto, quando a gente fala de Ayrton Senna hoje em dia, e eu percebi muito isso, principalmente no dia 1º de maio, quando completou 30 anos daquele fatídico acidente, daquele GP, né, que perdemos a Ayrton Senna. Quando a gente pergunta hoje para as pessoas o que elas lembram de Ayrton Senna, elas vão lembrar exatamente do que estavam fazendo na morte do Ayrton Senna, né, no dia em que ele faleceu, lembram do acidente e lembram de histórias como o relacionamento dele com a Xuxa, mas parece que as pessoas estão perdendo um pouco do que foi Ayrton Senna. E acho que é bacana a sua biografia, porque ela traz toda a formação desse ídolo nacional, desde a sua infância até, enfim, esse dia que infelizmente a gente perdeu Ayrton Senna. Você tem essa percepção também que as pessoas estão perdendo um pouco da história do Ayrton Senna? Olha, eu diria para você o seguinte: é um sentimento duplo, que eu diria. De um lado, eu acho que fica um pouco muito, também, como você descreveu, uma visão muito, digamos, muito superficial do que ele foi. Assim, as pessoas acabam só se lembrando do dia da morte dele, de certa maneira, porque foi um dia terrível mesmo, um dia dramático. Todos nós temos a lembrança de o que fizemos, de o que aconteceu com a gente naquele dia. Então, o trauma, as circunstâncias trágicas e absolutamente inéditas da morte do Ayrton, que foi exatamente ele, talvez eu tenha dito que ele talvez tenha sido a primeira grande personalidade mundial que morreu ao vivo diante de milhões de telespectadores, né? Esse trauma acaba tomando muito conta da lembrança dele. E aí, nisso aí, eu acho que eu te dou razão para você nessa sensação que você descreveu. Por outro lado, também eu acho que o próprio interesse que as pessoas têm demonstrado pelo livro, a própria, o que eu chamo de demanda afetiva, eu acho que também existe muito uma demanda para lembrar e o impacto dele também, não só pela morte dele, mas o impacto dele como piloto, o impacto dele como brasileiro. E em cada uma dessas vertentes você tem o impacto dele. Por exemplo, como piloto, qualquer pessoa que viesse acompanhando Fórmula 1 até aquele momento, e até para quem continuou acompanhando, como eu continuei depois, a Ayrton foi um piloto absolutamente fora de série. O próprio livro mostra isso, que ele continua sendo, apesar dos 30 anos que se passaram, de você ter tido campeões como Schumacher, como o Lewis Hamilton e também, de certa maneira, o Vettel e agora o Verstappen, o fato de terem existido esses multicampeões no sentido de títulos, acho que isso não arranhou nenhum centímetro da importância que ele continua tendo. Isso eu pude perceber nas entrevistas posteriores ao livro que eu fiz e que eu incluí nesse livro. E esse o Ayrton piloto, que continua assombroso na história, vamos dizer assim. Depois, se vocês quiserem, a gente conversa mais sobre esse perfil dele como piloto. Sim. E o Ayrton brasileiro, eu acho que também foi muito importante, porque ele chegou, o efeito, digamos, na autoestima brasileira dele num momento, numa década, chamada década perdida, que foi quando ele começou a brilhar na Fórmula 1, né? Uma época
que a gente vinha de derrotas em todos os setores para os quais a gente olhasse. Podia ser no esporte, a gente tinha perdido a Copa de 82 daquela maneira também traumática, aquele 3-2 da Itália, tínhamos perdido a Copa do México também em 86, em suma, e na política era uma sucessão de planos econômicos completamente desastrosos para a economia do país, o país pobre, muita inflação, e também, independentemente do voto de quem deu ou não na eleição, a primeira eleição depois da ditadura resultou num longo processo de corrupção que resultou na renúncia de um presidente antes, quer dizer, para evitar que ele fosse tirado na base do impeachment. Quer dizer, o Brasil era uma sucessão de derrotas e quando surgiu o Ayrton. Então, eu acho que o livro resgata também um pouco esse indivíduo, esse brasileiro que acabou concentrando em si uma espécie de vamos dizer, um remédio, não um remédio, mas uma espécie de um antídoto, falando o antídoto para esse baixo astral em que o país vivia ali na década de 80 e início de 90. O Ernesto, muito importante esse contexto todo que você trouxe, até porque o seu livro, eu vou dividir aqui, tem 2 momentos. Você publicou o livro primeiro, 10 anos após a morte do Senna, mas agora, mais recentemente, você atualizou, ele está muito, estava lendo aqui na redação, está muito mais robustecido de informações, se não me engano tem uns 100 novos trechos. Eu queria saber para você o que mudou daquele primeiro livro, daquela primeira apuração toda, monumental que você fez, para essa agora, ainda mais robusta. Você descobriu o que mais sobre Ayrton Senna que talvez você não soubesse? Olha, eu queria registrar aqui, como jornalista, vocês vão entender também o quanto é importante isso. Um sentimento muito gratificante que eu tive ao resolver reeditar o livro foi perceber que 20 anos depois de ser lançado, eu não tive que corrigir nada. Assim, isso para um jornalista, nós que trabalhamos sempre muito ali na fronteira da imprecisão, dizem que nós jornalistas fazemos o rascunho da história, né? Então, quando você vê passar 20 anos, 2 décadas, e aí eu olho para o livro, eu não tive que tirar nada, eu não tive que mudar radicalmente nada que eu escrevi, os episódios que eu descrevi, que eu contei a partir das mais de 240 pessoas que eu ouvi na primeira edição. Isso foi um lado que me deu uma alegria muito grande, assim, a precisão e o compromisso jornalístico de ser preciso, de ser verdadeiro, de buscar sempre a informação a mais completa possível, né? Então, nesse sentido, eu tive essa primeira sensação. Agora, quando eu fui, eu achei, dá para fazer uma atualização no sentido de enriquecer ainda mais o livro, no sentido seguinte: depois que eu lancei o livro, eu tenho uma pequena produtora e entre os documentários que eu fiz mais documentários sobre Fórmula 1, especificamente sobre o Ayrton. Eu fiz uma série que até está disponível no Canal Brasil, que se chama Ayrton, Retratos e Memórias, que eu tiro um pouco, muita coisa do livro, no bom sentido, né? E uso nessa série, uso entrevistas que foram feitas com muitos personagens. Então, quer dizer, esse trabalho que eu fiz posterior foi me dando novas informações e que eu falei assim, eu poderia ter usado isso no livro. Eu fiquei pensando, se eu tivesse tido isso antes de fazer o livro, de lançar o livro. Então, na prática, aconteceu o seguinte: eu peguei e fiz cerca de 90 inserções novas. O que eu chamo de inserções? Pode ter sido uma frase aqui, um parágrafo ali, uns 2 ou 3 parágrafos acolá, entendeu? Mas o que eu fiz, de certa maneira, foi distribuir ao longo do livro, cronologicamente, todas essas inserções que enriqueciam, que davam mais detalhes sobre passagens que eu já toquei no livro. Então, nesse sentido, você perguntou quais as novidades. Eu acho que assim, tem novidades no sentido de que você joga mais luz ainda sobre certos episódios, como por exemplo, o bastidor da disputa histórica dele dentro da McLaren com o Alain Prost. Eu tenho depoimentos muito importantes do Gerhard Berger, do piloto,
posteriores ao livro. Ele já tinha falado para o livro antes, mas eu voltei a ele. O Joe Ramírez, que também voltei a ele. O Joe Ramírez foi um diretor importante do Globo, desculpe, da McLaren. Então, ele também deu de certa maneira, mais consistência ainda a certas histórias, mais detalhes saborosos, entendeu? Então, nesse sentido, o que eu fiz nesse novo livro foi duas coisas bem distintas e paralelas. De um lado, eu fiz isso, eu fui desparramando, vamos dizer, ao longo do livro, tudo que eu tinha de novo, incluindo novas entrevistas. De outro, eu fiz uma contextualização. Quem está lendo o livro vai perceber lá que tem citações de o próprio Lewis Hamilton, entrevistas que ele deu para projetos meus, para documentário meu. Tem gente posterior, gente que tinha acabado de nascer quando o Ayrton morreu, né? E são personagens que falam, tem episódios da vida brasileira, tem o Piquet, tudo que ele falou depois, e por aí vai. Então, você tem, de um lado, uma contextualização e, de outro, também um enriquecimento sem prejuízo do que eu escrevi, isso que me deu muito orgulho, entendeu? Tem uma coisa curiosa, você citou Alan Prost aí, inclusive, né, no dia que completou 30 anos da morte do Senna, ele fez uma postagem nas redes sociais dele sobre o Ayrton Senna, e quem vê hoje em dia e não acompanhou, o Alan Prost foi talvez o grande rival da carreira do Ayrton Senna, apesar deles pertencerem à mesma equipe, né? Mas a disputa era muito acirrada, até com algumas trocas de farpas. Como é que era essa relação dentro e fora da pista com o Alan Prost? Não, olha, eles se odiavam, tá? Então vamos combinar o seguinte, assim, até o momento que o Prost nunca mais entrou num carro de Fórmula 1, os dois se odiaram. E isso fica muito claro em várias passagens do livro. Em 88, quando eles já tiveram um problema ali na fase final, o Ayrton, o Prost desconfiado que os japoneses da Honda estavam dando motores diferentes para o Ayrton, naqueles momentos finais da temporada de 88, que resultaram na vitória, no título conquistado heroicamente pelo Ayrton em Suzuka. Quer dizer, ali já teve problema, né? Em 89, então, nem se fale. Aí, dentro, eles começaram a se odiar. Teve o famoso episódio em Imola também, quando o Ayrton desrespeitou o acordo de os dois não disputarem produção depois de largada. Quer dizer, os dois largaram na ponta, o pole position era o Prost. Então, havia um trato determinado pelo Ron Dennis, que era o dono e o principal executivo da McLaren, diretor, um cara importantíssimo, que me deu, inclusive, 2 entrevistas importantíssimas. Tinha um trato ali que o Ayrton simplesmente achou que podia rasgar esse trato. Por que aconteceu? Na largada desse Grande Prêmio de 89, o Gerhard Berger, na mesmíssima Tamburello, essa curva inacreditável, que foi tão marcante, ele escapou milagrosamente da morte depois da Ferrari dele quebrar, teve alguma coisa quebrou na Ferrari, ele encheu aquele mesmo paredão que matou o Ayrton e que também quase matou o Nelson Piquet em 87. E aí o que aconteceu? A Ferrari foram 16 segundos de incêndio em que os bombeiros lá de Imola heróicos conseguiram tirar o Berger e salvar a vida dele. Quer dizer, aí quando largou de novo, aí o Ayrton achou que já não valia mais o trato, de que os dois pilotos da McLaren não podiam disputar posição na primeira volta da corrida, só depois. Então, quer dizer, aí o que aconteceu? Foi mais um motivo de briga, os dois tiveram, o Ron Dennis teve que reunir os dois e dar um pito, assim, como se fosse um professor dando uma bronca, isso ele descreveu para mim. Então, quer dizer, os dois foram... E quando o Ayrton, quando o Prost foi para a Ferrari, então aí que a coisa multiplicou por 1000, né? Então, claro, depois que o Prost saiu, parou de correr e tal, inclusive, vocês talvez se lembrem que na última vitória do Ayrton, em Adelaide, na Austrália, em 93, naquela vitória fantástica dele, a última corrida dele com a McLaren, o Prost foi o segundo colocado e ele puxou o Prost para o primeiro, uma coisa inédita, uma surpreendente. Quer dizer, ele puxou o Prost, assim, que tinha sido campeão, né? Foi o campeão daquela temporada, né?
Então ali tinha uma reconciliação, mas ele sabendo, o Ayrton sabendo que o Prost não ia correr mais, porque se fosse continuar na pista, eu duvido que tivesse aquele gesto, entendeu? Então, o livro não esconde, não fica dourando a pílula sobre o que um falou do outro, sabe? Por exemplo, o Prost zombou muito da religião do Ayrton, sugerindo que ele é um perigo que acredita em Deus, que acha que não vai morrer. O problema é quem está em volta dele. Tem uma famosa frase dele, meio que fazendo uma ironia com o sentimento religioso do Ayrton e ironizando exatamente o comportamento agressivo que o Ayrton tinha na pista, entendeu? Então, quer dizer, também mostra depois também o gesto do Prost de vir para o Brasil no enterro e tal, de ser ali recebido pela família e tal, e depois se tornar uma pessoa ligada, ainda que ele tenha tido um problema, tenha havido um estremecimento com a família do Ayrton, quando lançaram aquele filme Senna, um filme chamado Senna, da Working Title, uma produtora inglesa, e quem assiste aquele filme vê que o Prost é pintado como um bandido, como um vilão, né? Um vilão incompetente. E ali estremeceu um pouco. Eu senti isso porque eu tive uma enorme dificuldade mas consegui, para conseguir entrevistar o Prost para esse documentário meu que eu fiz. E ele achando que eu estava em nome da família e não querendo, aí eu tive que mostrar para ele, olha, eu não tenho nada a ver com a família e tal. E ele me recebeu em Paris, me deu uma ótima entrevista. Em suma, os dois foram, digamos, leais adversários e inimigos durante muito tempo. Só perde a relação dos dois em termos de veneno para a relação que nós todos sabemos que não havia, né, entre o Ayrton e o Nelson Piquet. Então, é nisso que eu queria entrar agora, do Piquet exatamente, porque a gente na época acompanhava, estou falando ali nos anos 90, final dos 80, começo dos 90, a gente acompanhava aquela troca pública de farpas, né? Foi além disso, quer dizer, é um ódio mesmo, enfim, como é que você descreve essa... Eu ia perguntar essa relação, mas você acabou de dizer essa não relação entre eles, como é que você descreve? Não, ali é o seguinte, não podia, depois de fazer esse livro e também, eu quero até dizer o seguinte, eu era um piquetista, tá? Embora eu nunca tenha sido de esporte, eu nunca trabalhei na área de esporte. Na verdade, eu fui editor de esporte do Jornal do Brasil durante alguns meses, em 92, até uma época gloriosa do Ayrton, né? Mas, assim, eu nunca fui de esporte, mas eu era um jornalista apaixonado por Fórmula 1 e que, onde quer que eu trabalhasse, essas redações que você citou aí, que eu tive orgulho de trabalhar, onde eu tive orgulho de trabalhar, assim, eu era sempre, me apresentava, às vezes, para fazer matéria nos grandes prêmios do Brasil e tal. Então, nesse sentido, quer dizer, eu fui para o livro e isso foi muito útil para mim, porque esse olhar de piquetista, porque não foi um olhar para endeusar o Ayrton. Então, por isso que a biografia, eu acho que é uma biografia equilibrada. Agora, em relação aos dois, tendo sido biógrafo e conhecendo a Fórmula 1 um pouco, eu conheço a Fórmula 1 dessa época, tá? Hoje eu continuo acompanhando, mas eu não arrisco muito falar sobre essa atual, não. Eu continuo gostando. Mas, isso, voltando, nessa época, nos anos 80, quem acompanhava, assim, não podiam existir dois pilotos mais diferentes um do outro, dentro e fora da pista. Tá? Então, assim, você tinha o Ayrton, um estilo agressivo, um estilo basicamente agressivo, e você tinha o Nelson, um piloto mais técnico, um piloto com muita preocupação no acerto do carro, com muito mais eficiência, e do lado de fora você tinha, de um lado, um piloto que tinha uma impaciência mortal com a ignorância dos jornalistas brasileiros em relação à Fórmula 1, um piloto que não dava muita importância para essa questão de Brasil, de ser campeão brasileiro, de defender a bandeira brasileira, e você tinha de outro um piloto que, aí eu digo, tá, tem muita gente que diz que isso era marketing, eu não concordo. Quer dizer, o Ayrton era genuinamente um piloto que se olhava profissionalmente como um brasileiro também. É claro que isso foi importante para ele construir uma relação boa com a imprensa e com o público brasileiro e tal. É claro que ele de certa maneira, teve o cuidado, assim, foi assessorado, inclusive, muito bem assessorado para poder lidar com a imprensa brasileira,
mas assim, isso não tira a originalidade e a sinceridade dele, porque isso fazia parte da personalidade dele, quer dizer, de querer ser um piloto, um grande piloto e tal. Então, quer dizer, os dois não podiam ser mais diferentes. E o que aconteceu? O Ayrton chega no momento em que o Prost e o Nelson já estavam no auge, mas assim, o Nelson, eu revelo, inclusive, muitos detalhes que são inacreditáveis, que ele me deu. O Nelson Piquet me deu uma entrevista ótima depois que eu lancei o livro do Ayrton, e eu usei trechos dessa entrevista nesse livro agora do Ayrton, até para contextualizar a inimizade deles. E o Nelson, ele enganou a Fórmula 1 inteira em 1987. Ele deu aquela pancada em Imola, na mesma curva, onde o Ayrton morreu e onde o Berger quase morreu. Depois, né, o Berger, depois o Ayrton, depois. Mas, assim, ele deu aquela pancada e ele não contou para ninguém que ele perdeu a profundidade da visão. Então, como é que você imagina um piloto de Fórmula 1 perder o senso de profundidade? E daí, o que aconteceu na prática? Naquela temporada, a Williams era como a Red Bull hoje, só que diferentemente da Red Bull hoje, que só o Verstappen ganha e o Pérez fica ali de segundo, de coadjuvante. Hoje, quer dizer, naquela época, Nelson e Nigel Mansell eram pau a pau ali. E o Nelson, digamos, não contando para ninguém a dificuldade imensa que ele tinha de perceber a hora certa de dar a freada na entrada das curvas, nas freadas, o que ele fez? Ele passou boa parte dos grandes prêmios do miolo da temporada na traseira, assim, na caixa de câmbio do Nigel Mansell. E tirou 6, ele chegou em segundo lugar em 6 grandes prêmios. Ganhou outros 3 e a soma da pontuação deu para ele a vitória muito apertada. O Mansell fez uma lambança no Japão, bateu nos treinos, não pôde correr. Resumo da festa. Estou dando essa explicação para chegar no grande problema que houve entre o Ayrton e o Nelson. Ao final dessa temporada, todo mundo foi para casa e tal, e no início da temporada seguinte, nos tradicionais testes de pneus que aconteciam aqui no Rio, onde eu moro, né, aqui em Jacarepaguá, aliás, destruíram um autódromo maravilhoso. Nesses testes, o que acontece? O Sérgio Rodrigues, meu amigo, não é parente, mas assim é um grande amigo e atual colunista da Folha de São Paulo, o Sérgio era correspondente do Jornal do Brasil de Fórmula 1, e eu conto tudo isso no livro. O Sérgio faz uma pergunta meio assim: você estava sumido, o que aconteceu aí? Tal. O Ayrton tinha alugado uma casa, tinha passado algumas semanas numa casa que o Galvão Bueno tinha alugado em Búzios, aqui no litoral do Rio. E aí o Ayrton pergunta: aí, você está sumido? Aí o Sérgio pergunta. E aí o Ayrton cutuca, inclusive o Galvão, que estava no carro nessa hora, e diz: olha a resposta que eu vou dar. Aí o Ayrton resolve fazer uma provocação. Eu sumi um pouco para o outro para poder aparecer um pouco, senão ninguém vai lembrar que ele foi campeão. Uma coisa nessa linha, né? Aí você pega uma provocação dessa, né? Com o Nelson Piquet, que não tinha, é um cara, assim, inclusive até ele já deu declarações grosseiras, inclusive em relação à mulher do Nigel Mansell. O Nelson realmente é uma pessoa que, por mais que eu tenha sido fã dele, e eu acho também que ele, com o passar do tempo, ele foi envelhecendo mal, como certos vinhos, entendeu? Eu acho que ele ficou muito ressentido, fora o fato de outras atitudes que ele tomou aí, que, como de se transformar fiel depositário das joias do Bolsonaro, de ser motorista do Bolsonaro. Isso aí cada um acha o que quiser disso, mas, em suma, o Nelson foi muito infeliz nos momentos mais recentes da vida dele, na minha opinião. Mas, em suma, naquela época, você pega o Nelson, que era um rato de oficina, num bom sentido, assim, um piloto que estava nem aí para repórter e tal. Aí ele viu aquilo, chamou um repórter do Jornal do Brasil e falou assim: o Ayrton não saiu, não foi para deixar eu aparecer, não. Ele não saiu para não ter que explicar por que ele não gosta de mulher. Aí você conhece a história. Essa declaração. Começou toda uma boataria, isso, e eu posso dizer para vocês, assim, por todas as pessoas que eu ouvi no livro, isso foi, do ponto de vista da vida pública, o episódio que causou mais sofrimento pessoal ao Ayrton, com certeza. Ernesto, a gente está falando muito aqui do Nelson Piquet, e vou lembrar aqui também do Emerson Fittipaldi, que foram campeões também da Fórmula 1.
Por que você acha que somente o Senna, não que os outros não tiveram reconhecimento, também tiveram, mas por que o Senna ganhou esse status de herói nacional? A figura de bom moço dele fora das pistas contribuiu para isso? Veja bem, quando você fala... Bom, primeiro eu acho o seguinte, primeiro vamos combinar também o seguinte, quer dizer, eu sou apaixonado por Fórmula 1 até hoje, e, assim, e não dá para comparar, embora o Nelson Piquet e o Emerson Fittipaldi, e o Emerson, principalmente pelo milagre que ele produziu, né? O Emerson conseguiu abrir caminho para o Brasil ter 8 títulos mundiais, fora as vitórias do Rubinho e do Massa. Quer dizer, é um milagre, considerando o país que nós somos, a economia que nós temos, a distância que nós estamos tecnologicamente do primeiro mundo e tal. Quer dizer, então, do ponto de vista para o Brasil, a importância do Emerson maior até do que, eu diria, do que o dos outros dois. Agora, do ponto de vista como piloto, não dá para comparar. Quer dizer, eu pude perceber isso, inclusive, o Ayrton continua sendo um grande... assim, nas entrevistas que eu fiz com jornalistas de 7 países, pelo menos, jornalistas importantes que acompanham a Fórmula 1, eles colocam o Ayrton entre os 5 ou entre os 3 maiores de todos os tempos. Entendeu? Então, isso aí colocado, vamos à questão do bom moço. Eu acho assim, a figura do bom moço, ele era um bom moço, vamos dizer assim. Quer dizer, ele não estava fingindo que era um bom moço. Ele sempre foi muito careta e tal, muito comportadinho e tal, uma família conservadora da Zona Norte de São Paulo. Então, quer dizer, eu não acho que tenha sido fabricado isso, um produto de marketing, como algumas pessoas falam. Mas, evidentemente, esse tipo de comportamento dele... Porque é o seguinte... O Ayrton teve 4 características que fazem a diferença, sabe? Eu acho assim, primeiro, ele foi a bravura pessoal dele imensa, que eu acho que não confundir com estupidez, que a gente conhece muito piloto, ou vaca brava, como a gente chamava, né? Pilotos que entram na curva, não sabe se vai sair do outro lado. Não, o Ayrton entrava e saía do outro lado. Sabe lá Deus como, entendeu? Quer dizer, então, ele tinha essa característica. Ele tinha também uma inteligência cognitiva impressionante, no sentido de se entender com as máquinas, com a máquina, com o carro, que fazia dele, assim, ele quase que não fazia muita diferença se o carro não está bem acertado, ele fazia milagres com o carro, até porque o Prost, inclusive, preparava carros melhor que ele, né? Uhum. Ele tinha também ele tinha também um sentimento de profissionalismo que acompanhava ele do carro, fora do carro, no cockpit. Ele tinha uma preocupação de ter um bom relacionamento com a imprensa, ele tinha um comportamento implacável na hora de discutir contrato e tal. Aí esse combo todo faz dele essa pessoa especial. Em relação à importância que ele tem para o brasileiro, eu acho que tem a ver um pouco com esse cenário que eu descrevi no começo da nossa entrevista, que a situação do Brasil, uma autoestima lá embaixo, fazendo toda a justiça, a famosa imagem criada pelo Nelson Rodrigues depois da derrota do Brasil na Copa de 1950, quando ele diz que os brasileiros têm complexo de vira-lata, quer dizer, essa coisa da gente não conseguir fazer nada direito. Então, quer dizer, o Brasil, nessa era do Ayrton, era um Brasil que só dava tristeza, vamos dizer assim, do ponto de vista de imagem, da autoestima dos brasileiros. Aí surge um piloto com aquela postura. Eu acho que houve um episódio, inclusive, importante para explicar um pouco esse fenômeno que você está citando, essa diferenciação que as pessoas fazem dele. Teve um grande prêmio que foi histórico e marcante. Inclusive, no livro, ele tem um título, esse episódio, que chama-se O Dia da Bandeira, que foi o grande prêmio dos Estados Unidos em 1986, quando o Ayrton era piloto da Lotus, Renault, e no sábado desse grande prêmio, o Brasil perdeu, foi desclassificado pela França na Copa do México. Aquela sequência de pênaltis, inclusive teve um que eu fiquei injuriado, queria chorar de raiva, quando o Sócrates perdeu aquele pênalti de uma maneira displicente, na minha opinião. Então, o que aconteceu? No sábado, a gente teve mais um trauma. O Brasil, a seleção, mais uma vez, fora da Copa, né? No domingo,
E aí, naquele sábado, os mecânicos da Renault, que era a fornecedora de motores para Lotus, meio que provocaram aí, tiramos vocês da Copa e tal. Ele falou, deixa comigo. No domingo, ele dá um show, largou na pole, venceu a corrida, a segunda, foram 2 corridas só que ele ganhou esse ano. Venceu e a tal da habilidade cognitiva dele permitiu que ele, ao longo da corrida, durante a corrida, ele passava num ponto, estava lá um cara com a bandeira brasileira. E aí, quando ele recebe a bandeirada, ele resolve parar ali, pede para um comissário de pista dar a bandeira, pegar a bandeira com o cara. E aí vocês imaginam, no dia seguinte a uma derrota, mais uma derrota do Brasil na Copa do Mundo, um brasileiro pega uma bandeira, e nesse ainda tinha um detalhe interessante, que a transmissão dessa corrida tinha câmeras muito bem posicionadas, muito próximas. Eu fiz documentários e aí percebi isso quando eu ia usar as imagens dos Grandes Prêmios, com takes muito bonitos do Ayrton passando com aquela... Dava para ver o olho dele dentro do capacete, o olhar dele e aquela bandeira, e ele agitando. Isso aí, meus amigos, isso faz uma diferença brutal no ponto de vista de imagem pública de alguém. Então, a partir desse momento, ele começou a ser muito mais do que um piloto. E, aliás, a prova de que ele era muito mais do que um piloto é que, depois que ele morreu, tem uma multidão de brasileiros que nunca mais viu uma volta sequer de corrida de Fórmula 1. Tá? Então, eu acho que tudo explica um pouco Não sei se eu estou respondendo o que você perguntou. Sim, muito. Tá. Queria aproveitar, então, para até trazer um depoimento, porque eu percebi algumas coisas. Na época eu não cobria também esporte diretamente, como você também não cobria, né? Mas tive algumas oportunidades de entrevistar o Senna. E eu tinha aquela visão dele de corredor, né? De ver as corridas como fã, aquela coisa arrojado, aquela bravura, como você descreveu. E nas entrevistas ele parecia muito tímido até, pelo menos para mim, nas vezes que eu tive contato com ele, me pareceu muito tímido. E aí no velório, que eu cobri o velório, estive lá pela Rádio CBN na época, ficou aquela sensação, sabe, de câmera lenta, é como se tudo estivesse passando em câmera lenta diante dos meus olhos, e eu descrevendo ali, transmitindo ao vivo. O que você descreve da personalidade do Senna? O que era o Senna? Eram várias personalidades numa só? Enfim, o que representou o Senna também naquele velório, com aquela comoção toda, como pouquíssimas vezes a gente viu no país? Pois é. Eu acho que tem várias coisas, vários aspectos aí. É a própria figura que ele construiu. Construiu também, não no sentido marqueteiro, mas que foi se criando em torno dele. Quer dizer, sim, ele era uma pessoa muito tímida, ele era um cara, vou dizer, mas ao mesmo tempo muito articulado, muito preocupado com o que ia dizer. Você entrevistou ele, você viu que ele pensava, enfim. Pensava. Cada pergunta ele parava alguns segundos assim e começava. Isso tanto para um brasileiro, para um português, quanto nas entrevistas que ele deu para a imprensa estrangeira, em inglês e tal, lá fora, em italiano também, que ele falava um pouco. Ele era muito cuidadoso no que falava. E aí era um pouco uma mistura do próprio estilo discreto, tímido, mas também, que eu acho, com a capacidade que ele tinha de, vamos dizer, de ser muito, muito profissional, muito... Assim, ele teve poucos momentos, tirando o início da carreira dele, quando ele teve alguns problemas, principalmente com os repórteres ingleses, que ficavam criticando, e eu diria, em alguns momentos, com razão, o estilo muito agressivo dele na Fórmula Ford, na Fórmula 3 e tal, e também no início da Fórmula 1, né? Ele teve alguns arranca-rabos com colegas nossos da imprensa inglesa. Mas depois ele foi, até com a ajuda da Beatriz Assunção, que foi uma pessoa muito importante, uma jornalista que ele contratou em 89, a partir daí ele só fez gol, no sentido do relacionamento dele com a imprensa. Então tinha isso, o tímido, o cuidadoso, o cirúrgico na hora de falar, tá? Agora, você citou esse ambiente todo, o trauma da morte dele. O Brasil, assim, com todo, assim, como é que eu vou dizer? Nós, latinos, aí eu estou me incluindo, eu sou um chorão também, então não achem que eu estou fazendo uma crítica aqui. Nós gostamos de chorar, nós gostamos de um sofrimento, assim, né, público, né? Assim, então, nós tivemos o trauma do Tancredo Neves, por exemplo. Eu era repórter
em Brasília. Quer dizer, eu era repórter do Jornal do Brasil e eu estava dentro do Palácio Planalto quando o caixão do Tancredo Neves subiu a rampa do Planalto. Quer dizer, em vez de subir para sumir, ele subiu morto, né? Aquilo ali eu chorei igual uma criança, e muita gente ali no Salão Nobre do Palácio Planalto chorou. E depois o Brasil inteiro se derramou em lágrimas, depois de 40 dias de uma agonia terrível, aquela via sacra dele, né, no hospital, primeiro em Brasília, depois em São Paulo. Então a gente tem um pouco essa... Nós somos um povo emotivo, nós somos um povo que não tem vergonha de chorar e de se derramar e tal. Então, eu acho que explica um pouco por aí também. Junta um personagem que construiu toda essa imagem de orgulho e as circunstâncias terríveis da morte dele, né? Isso a gente nós nunca poderemos separar. Ainda que eu escreva outro livro sobre Ayrton Senna, eu não vou ser capaz de estabelecer o limite onde termina o piloto assombroso e o brasileiro que virou um símbolo do seu povo, e onde começa um mito morto naquelas circunstâncias em que ele morreu, entendeu? E isso, inclusive, adquiriu até como é que eu vou dizer, um caráter meio religioso, meio mítico, que eu não gosto de cultivar, não. Eu tenho dito, quando me entrevistam, eu não gosto muito dessa coisa de ficar cultivando muito esse lado quase que religioso, porque eu acho que, no fundo, assim, eu preferiria muito mais que o Ayrton morresse bem velhinho, depois de terminar a vida dele, ver a glória que ele conquistou, depois se tornar um ser humano como nós todos somos, com nossos defeitos, com nossas qualidades, nossos sofrimentos, e morrer velhinho como o Pelé, nosso querido Pelé morreu, entendeu? Então, você junta Ayrton, mais brasileiro, mais a circunstância da morte dele, você entende aquela semana terrível que foi. Eu, por exemplo, eu era editor da TV Globo, e eu, aquele dia, a partir do momento em que ele morreu, eu era da equipe do Jornal Nacional, mas corri para a redação, porque eu sabia que iam precisar até porque do meu trabalho, até porque eu fui diretor de todas as edições de Globo Repórter que a Globo fez sobre o Ayrton desde 88, e depois acabei até fazendo, já fora da Globo, fui contratado para fazer séries para lembrar a morte dele nos 10 anos e depois nos 20 anos, em 2014, entendeu? Então, quer dizer, então foi um fenômeno assim que difícil de acontecer de novo, entendeu? Eu queria falar um pouco sobre o fim de semana, né, que aconteceu a trágica morte do Senna, porque me parece, e aí você me corrige se eu estiver errado, que talvez tenha sido o período mais difícil do Senna na Fórmula 1. Ele não se acertava com o carro, com a Williams, ele estava mal no campeonato, teve no sábado a morte do Ratzenberger, né, do austríaco, na volta rápida, e aí teve aquela reunião que os pilotos fizeram e que o Senna pensou em não correr no domingo, porque ele achava que a pista era muito insegura, e de fato se mostrou muito insegura. Como é que você descreve esse momento do Senna, tanto desse período dele na Williams, como nesse final de semana em que ele chegou a cogitar não correr? Vamos lá. Primeiro, assim, eu acho que aquele grande prêmio, até como lembrou o nosso colega Flávio Gomes, eu vi uma entrevista dele muito interessante, em que ele diz, e eu concordo com ele, quer dizer, aquele grande prêmio de Imola daquele ano, de 94, embora ele tenha sido talvez o dia mais sombrio da história da Fórmula 1, pelo menos nos últimos 40, 50 anos, sei lá, embora ele foi mesmo uma coisa assustadora, sombria, porque teve Rubinho quase morrendo na sexta-feira, teve o Ratzenberger morrendo no sábado, teve a largada, teve um acidente na largada também, que motivou, inclusive, o Pace Car, que ficou segurando o Ayrton durante 6 voltas, desculpe, até largar de novo. Quer dizer, mas naquele não foi só um problema do Ayrton. Aquele grande prêmio evidenciou uma grande lambança que a FIA tinha feito, ao tirar a ajuda eletrônica dos carros. E aí, vamos lembrar que aquela foi a terceira corrida da temporada de 94. Então, era pouca. Teve uma no Brasil, uma no Japão antes. Quer dizer, aquilo ali mostrou que alguma coisa estava errada. Porque
Quando tiraram a ajuda eletrônica, controle de tração, suspensão eletrônica inteligente, tudo aquilo por regulamento, quer dizer, que eram equipamentos que davam uma superioridade imensa ao Williams no ano anterior. Quando tiraram aquilo, os pilotos e chefes de equipe, engenheiros, projetistas, foram descobrindo que os carros ficaram muitíssimo perigosos, tá? Quer dizer, ariscos, difíceis de guiar, o próprio Ayrton dizia isso, entendeu? Então, quer dizer, o que aconteceu? Imola foi o primeiro circuito de alta velocidade em que a Fórmula 1 chegou naquela temporada. Você teve Interlagos, você teve o circuito de Aida, no Japão, que é um circuito meio travado, parecido com Jerez de la Fronteira, com outros circuitos que têm muitas retas para grandes velocidades. Então, ali aconteceu, meu amigo. Quer dizer, ali foi o momento em que a Fórmula 1 se tocou. Inclusive, depois, vocês talvez se lembrem, houve novos acidentes graves. O Karl Wendlinger bateu em Mônaco e nunca mais voltou a correr. Ele passou reto depois do túnel de Mônaco, perdeu o controle ali, encheu uma grade de proteção, um guarda-reio, e teve uma concussão, ficou internado e tal. E depois teve, se não me engano, o Andrea Montermini, um italiano, também em Barcelona, bateu feio, mas se machucou. Então, quer dizer, aquilo ali foi um momento assim de, opa, teve uma coisa errada aqui acontecendo na Fórmula 1, entendeu? Quanto ao Ayrton ter pensado em... Eu acho que talvez tenha passado pela cabeça dele, mas eu acho que valorizam muito isso, valorizam no sentido de dar muita importância a esse sentimento. Por quê? Porque você... Assim, o que no final prevaleceu, e que eu acho que é o que estava na cabeça dele, naquela famosa cena que mostram que ele lá, meio assim, pensativo, segurando o aerofólio traseiro da Williams... A gente disse que era premonição, que não sei o quê. A Betise, por exemplo, certas pessoas que estavam próximas dele, o Galvão Bueno, que era um amigo mesmo dele de verdade, era mesmo, conhecia muito, ninguém ali achava que ele estava, será que eu continuo, será que eu não continuo? Não, eu acho que ele estava ali, era preocupado com o seguinte, eu tenho um carro que ficou muito ruim, muito perigoso, o Schumacher está 20 pontos na minha frente, ele está largando atrás de mim, entendeu? O que eu faço? E, além de tudo, aconteceu isso tudo aqui nesse final de semana de merda. Como é que é? Ele devia estar assim, para mim, era esse o estado de espírito dele. Entendeu? Não acho que tenha sido, como é que eu vou dizer, um momento sombrio em que coisas assim, fora no âmbito assim, espiritual acontecendo, nada. Eu acho que ali foi a Fórmula 1 se dando conta de que tinha feito uma grande lambança no regulamento e as equipes descobrindo os carros que eram perigosos e o maior piloto, o piloto mais veloz, não sendo capaz, porque na verdade foi a barra da direção que quebrou e que levou ele a bater antes mesmo de fazer a curva, né? Sim. Mas assim, isso acontecendo até com o piloto mais veloz de todos, o mais hábil de todos, entendeu? Então, acho que foi por aí um pouco. Acho que um pouco disso de tudo isso que você está nos contando, está ali no capítulo 12, se não me engano, no capítulo 2 do livro, que você botou até o título de Glória Incerta. Exatamente, acho que você usou esse título, né? Exatamente. A Glória Incerta, que foi a saída dele para Williams. Mas teve uma coisa que você falou aí, eu não sei se eu vou exagerar aqui, mas acho que tem pessoas que a gente gostaria que estivessem vivas hoje. Acho que o Senna, sem dúvida, é uma delas. Talvez o John Lennon, para muita gente também. Como é que seria o John Lennon hoje? Como é que seria o Senna hoje? Eu vou me permitir esse exercício aqui. Como é que você imagina o Senna? Como seria o Senna hoje entre nós, com 60 e poucos anos? Eu até escrevi um artigo aí para o jornal Lance, fui convidado um pouco nessa linha. Me convidaram para fazer uma espécie de projeção para imaginar como é que é. E eu lembro que eu fiz nesse artigo, destaquei 4 pontos. Primeiro, eu digo o seguinte, eu digo assim, eu não converso com além, nem acredito que exista um além, entendeu? Mas, assim, eu diria que se o Ayrton fosse vivo hoje, por exemplo, primeiro, eu acho que ele ficaria muito feliz de ver que o acidente mortal dele desencadeou um processo de segurança na Fórmula 1 que evitou que muitos pilotos morressem. Ele ficaria muito feliz com tudo que foi feito nos carros, no material de construção, no desenho do cockpit, da chamada célula de sobrevivência, e depois, posteriormente, essa gaiola que fizeram, que até possivelmente salvou
o Lewis Hamilton, 2 temporadas atrás, de um acidente seríssimo na chicane ali, ele e o Verstappen, quando o pneu do Verstappen ficou em cima dele, mas parou na grade, né? Quer dizer, eu acho que o Ayrton ficaria muito feliz de ver como é que, apesar da tragédia, a Fórmula 1 ficou muito mais segura. Agora, eu acho que ele ficaria muito aborrecido com os traçados dos novos circuitos e com essa coisa que inventaram agora. Eu digo isso não com muita nostalgia, sabe? Eu queria deixar claro que eu continuo assistindo Fórmula 1 normalmente, continuo gostando, gosto. É outra maneira de gostar, de apreciar, mas assim, então, feita essa ressalva, eu diria que acho que o Ayrton também continuaria gostando, mas ele ia achar muito aborrecido não só os traçados, a falta de pontos de ultrapassagem, como também esse negócio de pintar um limite em tinta branca para que o piloto, se passar dali, ele perde ou não vale o tempo, ou ele toma uns 5 segundos depois de atrapalhar. É um absurdo isso completo, quer dizer, para um piloto, entendeu? Quer dizer, então, isso aí para ele seria uma coisa muito, muito difícil de aceitar. E também, eu digo nesse artigo, e repito para vocês, que eu acho também que ele ficaria, aí não é só aborrecido, não, ele ficaria irritado e muito bravo com esse sistema novo a quantidade de regras burocráticas de comportamento dos pilotos que faz, na minha opinião, certas corridas e certos episódios parecerem uma coisa de escolinha de Detran, quer dizer, como se tivesse todo mundo ali fazendo um curso para renovar a carteira nacional de habilitação, entendeu? Então, eu acho que ele estranharia isso um pouco, ele ia defender talvez que... Porque senão o diferencial do talento e tudo não se trata de uma aula de comportamento no trânsito, trata-se de uma prova, de uma competição da maior categoria mais importante do automobilismo mundial, e você não pode também ficar cercando, é como se fosse um VAR, mas um VAR muito do futebol, né? Mas muito chato, que acaba com a alegria das corridas, né? E eu diria para você o seguinte, também uma coisa que talvez... Veja bem, eu acho que por tudo que eu conheci do Ayrton, ele nunca seria um eleitor de esquerda, tá? Então, independentemente, eu acho que talvez ele seguisse, talvez votasse em candidatos de direita nas últimas eleições e tal. Mas, tendo dito isso, tá? Eu aposto que ele talvez ficasse muito triste com o que fizeram com a bandeira com a qual ele uniu milhões de brasileiros na época dele, que você não sabia quem era a pessoa, mas todo mundo ali tinha orgulho de usar aquela bandeira para comemorar com ele, para saudá-lo e tal, sentir orgulho. Ele ficaria muito triste com o sequestro que houve dessa bandeira pela direita brasileira. Mesmo sendo, eu acho, um eleitor potencialmente de direita, que eu acho. Quer dizer, eu fiz esse tipo de projeção do Ayrton, não sei se ele concordaria, mas é o que eu acho. Ernesto, a gente está encaminhando aqui já para o final da nossa entrevista, e acho que é importante, porque a biografia que o Ernesto fez, né, Ayrton, o Herói Revelado, ela é importante porque ela traz o Senna não só como o piloto, como esportista que a gente conheceu, mas também curiosidades da vida do Senna, como ele era no dia a dia, as relações do Senna, e uma das polêmicas que se criou diante dos últimos documentários que fizeram sobre o Senna foi em relação à vida amorosa do Senna. Eu não quero entrar em detalhes da vida amorosa do Senna, mas a grande polêmica foi: alçaram a Xuxa ao patamar de grande namorada, de grande paixão da vida do Ayrton Senna, e meio que esqueceram da Adriane Galisteu. E muita gente diz que o Senna não teve tempo de se apaixonar pela Adriane Galisteu. No que você apurou, e até que também a família do Senna não gostava muito da Adriane Galisteu, pelo que você apurou, de fato, a Xuxa foi a grande paixão da vida do Ayrton Senna? Qual é o papel da Adriane Galisteu na vida do Ayrton Senna? Olha, eu vou tentar resumir aqui, eu acho que eu também, o meu livro não foi no sentido de ficar fazendo fofoca, mas, assim, obviamente eu não podia abrir mão de abordar essa questão que, quer queiramos ou não, ela fez parte de tudo que se diz sobre o Ayrton. Aliás, por exemplo, eu fiz a biografia do João Avelange
e não tive que ficar me preocupar com o que ele fazia na vida íntima dele, né? Então, em suma. Mas, assim, eu acho que o Ayrton teve 4 mulheres importantes na vida dele. Quer dizer, a primeira com quem ele casou, e foi um casamento muito rápido. O casamento não resistiu à solidão, a dificuldades ali do início dele na Inglaterra. Foi uma coisa muito precipitada e terminou rápido e tal. Ele teve uma outra namorada também, chamada Adriane Iamin, uma paulistana, filha de um industrial de uma família muito rica de São Paulo, em que ela foi a clássica namoradinha comportada que ele teve durante alguns anos ali, ainda até 88, né? Então, aí você fica sabendo, né? Quer dizer, ele namorava ela bonitinho enquanto estava em São Paulo, ia pegar, e estava em casa e tal, e depois ia para a Europa e aprontava, né? Como todo mundo. Quer dizer, então, quer dizer, e aí esse namoro acabou exatamente no dia que o Ayrton, de volta, já tendo conquistado o título de 88, ele foi convidado pela produção da Xuxa para ser recebido pela Xuxa no estúdio da Globo. E ali bateu, e aí muita gente acha que foi uma relação fabricada e tal. Eu não vi nenhum indício disso, tá? Assim, as pessoas que conheceram o Ayrton deixam claro para mim que ela mexeu muito com ele, e, de certa maneira, foi a perspectiva que cada um tinha naquele momento e que separou os dois. Quer dizer, a Xuxa não queria abrir mão da visibilidade pública, da vida pública que ela tinha, tal. E o Ayrton queria que ela fosse namorada normal, assim. Então isso aí foi criando atritos e tal, e chegou um momento que ela não quis mais. Então, quer dizer, ele, como diria, desculpa, como diria na minha terra, no sul de Minas, ele comeu um caminhão de bosta por causa dela, porque ela não queria mais nada com ele. E, inclusive, no livro eu conto um episódio que ela nega, mas tem direito de negar, mas um episódio muito chato, em que ele foi tentar falar com ela em Nova York, num pleno Natal e tal. Eu descrevo, não vou dar spoiler aqui não, mas foi um momento muito chato para ele, em que ela meio que bateu a porta na cara dele, entendeu? Então, quer dizer, teve isso. Depois ela continuou ainda ligando para ele e tal. O Ayrton teve uma outra namorada, não foi só namorada, foi uma companheira dele, morou com ele em Portugal, que eu descrevo, e que me deu uma ótima entrevista. Aliás, me deu 2 ótimas entrevistas para o livro e para os documentários que eu fiz, que foi a Cristine Ferrati, uma carioca, que ele namorou primeiro ali no tempo da Lotus, em 85, e aí depois eles se reencontraram, e ela namorou algum tempo com ele em Portugal, na casa que ele tinha em Portugal. Então, quer dizer, e foi também, aí no caso, foi a Cristine também que resolveu deixar o Ayrton, porque aí ele que não queria parar com a vida de piloto pelo mundo, e ela queria uma vida normal, de casado, marido perto, ter filho e tal. Era por aí um pouco. Então, mas ela também me ajudou muito a descrever como é que eu vou dizer, o Ayrton como era o Ayrton na intimidade, como um cara, como um companheiro e tal. E aí chegou a Adriana Galisteu, que realmente, como você sugeriu, ela mexeu muito com a Ayrton no sentido de que ela relaxou muito a Ayrton. Quer dizer, todo mundo, até quem não gosta dela, que eu entrevistei, reconhece que o Ayrton, depois que conheceu a Adriana Galisteu, ele ficou mais relaxado, menos obsessivo com a questão da Fórmula 1, se deixou levar um pouco pela vida, estava sorrindo mais, estava mais... E, paralelamente a isso, o livro mostra, começou um processo de emancipação dele, da família, do pai, principalmente. Quer dizer, não de rompimento, tá? Não, vamos deixar claro aqui. Uma emancipação, quer dizer, ele cuidando da própria agenda, ele meio que discordando do que a família achava que ele tinha que fazer nisso ou naquilo, e incluindo a relação com a Galisteu, que eu acho que foi eu conto no livro um episódio que, curiosamente, não me perguntam muito sobre ele, mas eu também não vou dar spoiler aqui, é que no sábado de Imola aconteceu uma coisa muito, que foi uma espécie de estava no auge a crise, não a crise, mas o mal-estar entre a família,
a Adriane, ele, e ali houve um momento ali que Ayrton teve conhecimento de uma situação que, e veja bem, já vou dizendo, não é traição, tá? Mas, assim, uma situação lá que houve, que eu não vou dar mais spoiler, em que a família tentou mostrar para ele que a Adriane não estava sendo muito correta com ele e tal. Isso no sábado, entendeu? Então, eu conto esse episódio mais no sentido de mostrar que, naquele momento, na véspera da morte dele, ele estava vivendo também essa situação, de uma nova relação que estava transformando ele, no ponto de... ele estava realmente... Tem gente que acha que ele ia acabar mesmo casando com ela, tem gente que acha que não. A irmã dele, por exemplo, acha que jamais isso ia acontecer e tal. Mas aconteceu esse episódio também que mostra que ele estava no limiar de uma nova vida afetiva, que nunca saberemos se transformaria em casamento, se transformaria em casamento, filhos, etc. E tal, né? Mas que houve. Então, acho que o livro também trata dessa questão, mas num nível assim também, sem querer entrar no quarto dele, vamos dizer assim, entendeu? Claro. Um pouco por aí. Tudo bem, a gente chega ao fim aqui de mais um Eldorado em Campo, agradecendo muito aqui ao Ernesto Rodrigues, jornalista, escritor, autor da biografia Ayrton, o Herói Revelado. Obrigado por essa participação nesse momento histórico tão importante aí da vida brasileira, lembrando aí dos 30 anos da morte do Senna. Obrigado, até uma próxima, Ernesto. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Termina então mais um Eldorado em Campo. O Gustavo Lopes e eu voltamos semana que vem. Valeu, Gustavo. Obrigado, ouvintes. Obrigado, Heisen, ouvintes. Até domingo que vem. Tchau. Tchau.